Pessoal, meu nome é Cristina Junqueira, eu sou cofundadora do Nubank. Estou de volta com vocês aqui na Exame para a gente falar sobre negócios, carreira, tecnologia, enfim, tudo o que está acontecendo aí no mundo. E o assunto hoje é tomada de decisão. Né? A gente sabe que pode ser super difícil, muitas vezes, de escolher um caminho ou outro, né? Ainda mais quando as situações são difíceis, são mais críticas, quando tem muita coisa para a gente ponderar. Então vamos falar um pouco sobre como isso pode funcionar, ok? Vamos lá? Então, gente, eu recebo muitas perguntas sobre isso, né? Sobre tomada de decisão. Como tomar decisão, decisões difíceis, decisão sob pressão, né? Que de fato acaba sendo uma boa parte aí da vida dos executivos, né? E é engraçado porque quando a gente fala de tomada de decisão, às vezes as pessoas pensam sobre isso e falam assim, não, é porque é um assunto muito complexo. Mas muitas vezes a dificuldade ela está muito mais associada ao número de alternativas que você tem do que à complexidade intrínseca daquele assunto, né? Vou dar um exemplo. Às vezes a gente está pensando sobre uma situação, a gente está preocupado, né? E a gente está ali lidando, né? E em conflito por causa de uma situação muito difícil. Mas às vezes a gente para pensar e a gente não tem alternativa. A gente só está sofrendo porque de fato é uma situação difícil, mas decisão não tem nenhuma, a decisão está tomada, né? Você só tem uma opção que é lidar com aquela situação, você não tem uma decisão adicional para tomar, né? Então, nesse sentido, do seu ponto de vista da decisão, a decisão não é difícil, certo? Porque, na verdade, você não tem alternativa, né? Então, não tem nem decisão. Ao passo que, se você tem uma situação que você tem múltiplos caminhos, múltiplas variáveis e não está claro qual que é melhor que o outro, e muitas vezes a maior fonte, né, de ansiedade é que a solução ideal não está lá. E, gente, isso é a maioria das vezes, né? Assim, em geral na vida, dificilmente a gente vai conseguir a solução ideal, aquela que atende todos os quesitos, que é superior a todas as outras alternativas, em todos os critérios. Pelo contrário, a gente sempre está fazendo o que a gente chama de trade-off, né? A gente sempre está valorizando uma coisa e abrindo mão de outra, né? Essa é a realidade da vida, né? E é justamente esse julgamento, né? A gente usar o nosso bom senso, né, a nossa capacidade de tomada de decisão para avaliar os caminhos, né, e o que a gente vai estar recebendo e o que a gente vai estar abrindo mão, que é a beleza de você tomar boas decisões. Então, vou dividir aqui um pouco com vocês sobre algumas dicas que me ajudam a tomar melhores decisões. Bom, gente, a primeira dela é respirar fundo e tomar perspectiva, né? Porque muitas vezes a gente está ali no calor do momento, a gente sabe que tem uma decisão que precisa ser tomada, a gente está sob pressão, a gente tem um prazo, e às vezes a gente quer resolver aquilo logo, né? O que é ótimo, né? É ótimo a gente ter esse senso de urgência. Por outro lado, muitas vezes no calor daquele momento, a gente não consegue olhar para a situação com a devida perspectiva, né? Com a devida distância, com a capacidade de conseguir separar os diferentes problemas que estão ali se juntando naquela situação e naquela tomada de decisão. Então, sempre é importante a gente parar um pouco, dar uma respirada, às vezes falar de um outro assunto, fazer alguma outra coisa, tomar um chá, tomar um café, meditar, fazer alguma coisa para meio que dar um reset ali na cabeça, né? Para a gente olhar para o problema e para aquela decisão que a gente precisa tomar da melhor maneira possível, com a sua melhor capacidade cognitiva, né? E essa pausa, muitas vezes, pode ser muito eficiente justamente para a gente conseguir isso, para a gente conseguir estar no nosso melhor estado, na nossa melhor versão para tomar aquela decisão. Isso vale também, gente, para horas do dia, dias da semana. Então, assim, claro que, enfim, né, em situações, às vezes, que você não tem tempo, isso não é uma alternativa. Mas se você tem, né, às vezes é interessante você observar como que você funciona, né? Entender que períodos do dia, que dias da semana, né? E também procurar aquele espaço no qual você vai estar melhor, né? Para você conseguir pensar sobre aquilo de uma maneira mais clara, de uma maneira mais limpa, de uma maneira mais linear, que você vai conseguir ponderar ali os prós e contras, que você não vai estar necessariamente enviesado pelo cansaço, pelo estresse, por uma dinâmica pontual ali do seu dia ou da sua semana que de repente puxe, né, o seu julgamento para um lado ou para o outro, tá bom? Segunda dica, gente, é colocar no papel todas as opções, né? E as suas características. Então, fazer uma lista mesmo, né? Vai lá pro papel, porque às vezes a gente fala assim, não, mas eu já sei que essa opção aqui é assim, que aquela opção é assado. Mas a hora que a gente começa a colocar no papel de uma maneira estruturada, a gente fala, tá bom, cenário A
é isso, a decisão seria essa, as vantagens são essas, as desvantagens são aquelas, cenário B é aquele outro. Não esquecer de colocar alguns outros cenários que é, por exemplo, não fazer nada, não tomar aquela decisão naquele momento, esperar mais um tempo, porque de repente a gente pode, nesse tempo, adquirir mais informação que vai dar mais clareza sobre um cenário ou sobre o outro e permitir você tomar uma decisão de maior qualidade. Mas o fato é que você colocar as coisas no papel e se esforçar a pensar sobre todos os critérios, né, que você pode avaliar cada um daqueles cenários, vai te ajudar a ter uma visão mais racional e mais ponderada de cada um daqueles cenários e, por consequência, te ajudar a tomar uma decisão de muito mais qualidade, né? Então, assim, um exemplo que as pessoas muitas vezes me perguntam, né? Eu tô na empresa A, tô trabalhando na empresa A, recebi uma oferta para a empresa B, vou ou não vou? Sei lá, né? Eu não tenho como saber, mas assim, você tem como colocar no papel e falar assim, tá bom, quais são as vantagens e desvantagens de cada uma dessas posições? E não só assim, o salário, né? O cargo. Não, qual é a perspectiva de crescimento dessas empresas? Da empresa como um todo? Qual é a perspectiva do seu desenvolvimento de carreira lá naquelas empresas? Como que você avalia a cultura dessas empresas? São critérios que muitas vezes, antes de você colocar no papel, você só na sua cabeça não vai conseguir fazer uma análise tão boa, né, e tão precisa. E que vão ajudar muito na qualidade da tomada de decisão que você precisa tomar. O terceiro ponto, gente, é pedir ajuda, pedir opiniões de outras pessoas. E aí não é de qualquer um, né, gente? É de pessoas que, primeiro, querem o seu bem, né? Que tem um interesse ali alinhado de ver o seu melhor, né? De ver você numa situação positiva, né? De ver você tomar uma decisão boa, né? E pessoas que vão ter uma opinião que agregue para o contexto daquela decisão, né? Então não adianta nada, às vezes você tem vou dar um exemplo besta aqui só para ilustrar. Você trabalha numa indústria, né, de alimentos. E aí você tem uma decisão muito importante para tomar dentro do contexto do seu trabalho. Aí você vai conversar com a sua esposa, que é veterinária, sei lá, ou com a irmã, que é advogada, né, sobre algo muito específico no seu trabalho. Não necessariamente a qualidade da opinião do que aquela pessoa vai te trazer vai te agregar muito, né? Então, acho que pensar no contexto de cada decisão pode ser super interessante entender quem são as pessoas que podem te agregar mais. E ao mesmo tempo que a sua esposa veterinária e a sua irmã advogada podem ajudar muito quando você estiver ponderando outras decisões de vida, né? Sai da empresa A para a empresa B, considerando diversos fatores, né? São coisas que muitas vezes pessoas que te conhecem bem, né? Que conhecem o que importa para você e o que te faz feliz, podem ajudar muito nessa tomada de decisão. E podem também ajudar, gente, a pensar em outros cenários que de repente você não viu, né? Que de repente você está tão próximo ali do problema que você não pensou numa alternativa que às vezes uma pessoa olhando de fora consegue pensar. Então, muito valor, muito interessante a gente trazer algumas opiniões, de novo, qualificadas, né? De pessoas que a gente considera, né? Não de qualquer um, para ajudar a gente na tomada de decisão. Uma outra dica, gente, é entender e escolher o melhor processo de tomada de decisão, né? Porque é muito engraçado. Muitas vezes a gente tem decisões urgentes, que aí a gente não tem muita alternativa, né? A gente tem que tomar uma decisão rápida, mas a gente tem muitas decisões importantes que a gente não se dedica, né, ao processo de tomada de decisão até que a gente se vê numa situação que ela se torna urgente, né? Então, assim, quanto antes a gente conseguir se planejar sobre decisões, principalmente decisões maiores que vão impactar a sua vida, às vezes de novo, trocar de carreira, trocar de cidade, mudar de país, né? Ou decisões relacionadas até a relacionamentos, a planejamento familiar, né? A se mudar, enfim, né? Comprar um apartamento maior ou ter mais um filho, né? São coisas que, quanto mais você entender o processo de tomada de decisão, que variáveis você precisa avaliar, e quanto mais tempo você dedicar, tempo de qualidade você dedicar para aquilo, melhor a qualidade da sua decisão, né? E a gente precisa tomar cuidado com o processo, porque tempo não necessariamente significa qualidade, né? Tem um estudo da McKinsey que fala que 60% do tempo alocado, isso no contexto corporativo, né, de grandes empresas, para tomar as decisões é ineficiente, serve para nada, né? Não agrega e não ajuda a gente a tomar decisões melhores, né? Então, de novo, pensar no processo de tomada de decisão, mas com qualidade, né? Se dedicar a ele, sim, com certeza, com antecedência, mas com etapas que de fato vão trazer informações ali pertinentes e que vão ajudar uma tomada de decisão melhor. E a última coisa, gente, é sobre confiar no seu instinto, né? Na sua vozinha interior lá, né? E isso não significa, tá bom, do tipo assim, meu instinto diz pra cá, então não vou fazer nada do que eu falei nas outras dicas aqui. Pelo contrário,
né? Eu acredito muito no que a gente chama de intuição informada, né? Então, assim, você tem um processo de tomada de decisão, você reuniu as informações, você avaliou elas com os melhores critérios e com base em todo aquele processo, aí você revisita um pouco da sua calibragem ali interna, da sua intuição, um pouco do teu emocional, até porque, gente, sentimentos e emoções são para ser considerados na tomada de decisão, né? São fatores importantes, né? A maneira como você emocionalmente vai se apresentar para cada um dos cenários de decisão que você está contemplando, né? E aí, com isso, você consegue tomar uma decisão com a sua intuição informada, né? Então, assim, mesmo que você eventualmente decida, vamos supor, né? As informações que você coletou, os dados que você coletou estão dizendo, olha, vai para cá. Mesmo que você decida não ir para cá, ir para lá, porque, né, a sua intuição está dizendo que aquilo é melhor, você sabe, você agora está informado. Você está informado das vantagens, das desvantagens, dos riscos, das coisas que você vai ter que mitigar nesse cenário que, né, parece que não era o mais recomendado, e você não se joga nele desinformado, você entra nele de olhos abertos, né, sabendo o que você vai esperar, sabendo quais são as desvantagens e preparado para aceitá-la se é isso que você realmente quer para você, né? Então, super importante a gente ponderar isso, mas, de novo, com uma perspectiva informada. Bom, gente, por hoje é só. Espero que tenha sido útil para vocês. É um tema sempre interessante, né, para a gente falar. E deixem aqui nos comentários se vocês gostaram e também sugestões para as próximas colunas, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.